Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez, mais uma aula de finais. Vamos analisar esse final novamente contra a estrutura da defesa Berlim. A gente tem uma fraqueza ali nas peças pretas com aquele peão dobrado da coluna C, um peão em C7 e um peão em C5. E a gente tem algumas ideias aí para as peças brancas novamente com um bispo contra um bispo, ambos na casa de mesma cor. Então qual é a ideia? A gente já viu os ataques ali em H4 e a gente já viu os caminhos para a gente atacar aquele peão ali de C7. A gente sabe que aquele peão é um peão que a gente pode explorar o ataque. Então a gente tem um caminho de rei ali em G2, rei ali em H3 e depois um bispo H4 como possibilidade e também atacando aquele peãozinho ali, ó, de G7 no futuro, talvez. Essa vai ser uma aula bem simples, bem curta, mas a gente vai ver algumas possibilidades de ataque, dando continuidade também aos exemplos que a gente viu nas aulas anteriores. Agora a gente tem a jogada das pretas, que é G5, né, protegido pelo peão ali, e ele barrou o nosso ataque de H4. Então beleza, o que a gente pode fazer nesse caso? Você pode pausar, pensar um pouco, né? Ou então analisa um pouco a posição, pensa nos lances candidatos, como se você estivesse num jogo rápido, e aí a gente vai para a continuação do nosso estudo. Aqui, a jogada das brancas é F4. Por quê? G toma F4, bispo toma F4, o rei pode vir para F7, rei G2, bispo E7, rei H3, rei G6, bispo G3, a gente tem a mesma ideia agora depois de eliminar o peão, de trazer o bispo para H4. Bispo F8, pensando na ideia de atacar nosso peão de E5, bispo H4 mesmo assim. Porque depois de bispo G7, a gente tem bispo F6. Como assim? Funciona? Bispo toma F6, E toma F6, rei toma F6, e A4 segurando a estrutura de peões do outro lado. Agora ele só tem C6. Rei G6, além do peão que está livre, né? Rei G3, rei G5, rei F3, E5 e rei E4, entregando o peão de G4. Por que eu entrego esse peão? Porque agora eu tenho um caminho livre. Rei toma E5, rei F3, rei D5, rei E3, rei C6 e eu chego primeiro. Rei toma C7, rei C3, né? Foi importante, né? Aquela travada no peão agora para ele não poder avançar. Rei B6, rei B4, rei C6, rei toma B3 e rei B5. Eu consigo, né, tomar o peão antes dele, né? O peão ali de C5. E um detalhe, aqui tem muita gente que pode se perguntar por que ele não tomou direto, né, o peão. Porque se ele tomasse o peão agora, ele já ia me liberar para capturar um peão dele, ok? E ter o caminho livre para promoção. Então ele joga rei B4, rei C6, rei toma B3 só então. E aí, ao invés também de capturar um peão só, eu jogo rei B5 para defender meus dois peões e para já ameaçar a captura de um peão dele para conseguir a promoção e conseguir a vitória nessa posição para as peças brancas. Na próxima aula de xadrez vamos continuar falando sobre os finais, sobre os ataques, sobre as maneiras que a gente pode pensar no fim de jogo para vencer as partidas de xadrez, ok? Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez, continuamos estudando finais. Vamos juntos!